Olá, é uma grande alegria estar aqui hoje gravando esse vídeo, dando continuidade ao ciclo de palestras de apoio à amamentação, com o nosso segundo tema, que é sobre a importância do aleitamento materno e seus desafios. Quem veio falar hoje é a Cristiane Pivante, fonoaudióloga, que tem muita experiência em UTI neonatal e maternidade. Ela é especialista no método Padovan, em reabilitação neurofuncional. Ela vai iniciar a palestra falando sobre a importância do aleitamento materno. E depois eu, Silvana, que também sou fonoaudióloga, vou contar um pouquinho da minha experiência e dos desafios que eu vejo as mães enfrentarem na maternidade, assim que o bebê nasce. Eu trabalho na Santa Casa de Misericórdia de Itatiba há 12 anos. Então, eu vou passar a palavra para a Cris, ela vai iniciar e depois eu entro com os desafios. Boa aula para todos. Obrigada, Sil. Boa noite para todos. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais com vocês sobre a questão de como é que funciona essa amamentação, como é que o seio se prepara, como é que as glândulas mamárias se preparam, quem é essa mãe, quem é essa mulher que está aí se preparando para ser mãe. Falar um pouquinho de quais são os benefícios que a amamentação traz, tanto para as mães quanto para os bebês, tanto na questão física, como de linguagem e emocional. Vamos lá, Sil, passar os slides? Então, gente, enquanto a Silvana está aí passando o slide, aí, eu vou contar um pouquinho que, assim, eu comecei a minha carreira já há um tempo, né? Eu estou na fonoaudiologia há 29 anos, e aí passando por bastante coisa, inclusive como mãe, que foi uma das minhas escolhas de trabalhar com os prematuros, né? Trabalhei na maternidade da Neomater, em Silvana Campo, onde eu fiz meu curso, com a fonoaudióloga Andréa Medeiros, que é minha amiga de faculdade, minha professora, uma pessoa que eu considero muito. Depois eu fui trabalhar no Hospital do Itaim Paulista, no Santa Marcelina do Itaim Paulista. Atualmente estou fora da maternidade, só atuando nos atendimentos clínicos da reorganização neurofuncional com o método Padovan. Bom? Então vamos lá. Isso é um pouquinho do que eu falei, né? Da anatomia e fisiologia da mama, a alteração, essas alterações que acontecem com a mulher do ponto de vista emocional e físico, e esses benefícios que a amamentação também traz para a mulher, para o bebê e para as estruturas que vão formar os órgãos fonoarticulatórios. Vamos lá, Sil? Vamos para o próximo? Então vamos lá. Então a gente está vendo um pouco como é que é a estrutura dessa mama, esse seio, e o que tem aí dentro deste seio. Então, deste seio a gente tem as glândulas mamárias, que parecem como se fosse um cachinho de uva, onde nas pontas, que seriam os baguinhos das uvas, são os alvéolos, responsáveis pela fabricação desse leite. Depois vem esses ductos lactíferos, que são esses raminhos que vão levando este leite até ficar depositado nos seios lactíferos. E esses seios lactíferos, se a gente for ver, é justamente onde fica ali a auréola. Sil, você consegue passar o cursor aqui em volta da onde estão os seios lactíferos? Isso. E é justamente aonde a gente sempre orienta as mães na hora da pega, para que o bebê faça uma pega perfeita, porque é justamente aí nessa região da auréola, onde está os ductos lactíferos, os seios lactíferos, perdão, e vai ficar depositado este leite, tá bom? Pode passar o próximo, Sil. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho de como é que funciona essa fabricação aí, essa fabriquinha que está aqui no seio da mulher e que vai começar a fabricar o leite para esse bebê poder mamar, tá bom? Então, assim, durante a gestação, e o nosso organismo é regido por vários hormônios. Na gestação, não vai ser diferente. Então, precisamos de vários hormônios para poder
fazer funcionar o útero, a formação deste bebê, irrigar este bebê, esse cordão umbilical para levar alimentação. E aí, em determinado momento da gestação, ali por volta do 7º mês, a prolactina entra em funcionamento, entra em cena, vamos dizer assim. É um hormônio, um maestro que vai entrar em cena, lá por volta do 7º mês. Então, o que vai acontecer? Esse grande maestro vai entrar na corrente sanguínea, vai chegar lá naqueles alvéolos e falar para eles assim, gente, vamos começar a trabalhar? Vamos pôr a fabriquinha para trabalhar? Porque vai vir um bebê aí que precisa mamar. Então, por volta desse período aí do 7º mês, a gente vê que a mama da mulher começa a crescer, começa a aumentar de volume, começa a ficar mais densa. Então, é a fabriquinha começando a se preparar para trabalhar. Lá, vai passando mais o tempo, vai entrar um outro hormônio que se chama ocitocina, que ele é o responsável por liberar a saída do leite dos alvéolos para os seios lactíferos. Então, ele é o responsável por carrear esse leite, sai dos alvéolos e vai para o ducto lactífero, ok? E aí, eu preciso contar para vocês que a prolactina é um hormônio e um maestro forte, vigoroso, que vai trabalhar sempre, porque ele precisa fazer essa fabriquinha trabalhar. A ocitocina, em contrapartida, ele é um hormônio, um maestro um pouco mais sensível, um pouco mais temeroso. E aí, por que eu falo isso? Porque se a mulher está num estado emocional alterado, ele fica meio assustado, e se a mulher está muito brava, muito assustada, muito triste, muito irritada, o que acontece com a ocitocina? Ela fica ali, ele fica ali e fala, puxa, acho que eu não vou descer não, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, o que acontece? O leite não sai. Sabe aquela historinha que a gente fala, que vaca assustada esconde o leite? É exatamente isso. E aí, desculpa falar assim, da mulher, da vaca assustada, mas todo mundo sabe desse dito popular, e a gente acaba falando e usando ele também. Então, é isso que acontece. O responsável por liberar a saída do leite, o fluxo de leite, é a ocitocina. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente precisa falar de uma coisa super importante, que é essa mulher que está ali se transformando, se preparando para ser mãe, se preparando o corpo, vendo o seu corpo modificar. Ela está engordando, ela está perdendo um pouco da noção de espaço, como a gente costuma dizer, a gente fica grávida, a gente perde a noção de espaço, a gente bate a barriga em tudo quanto é lugar, você vai agachar, bate a bunda na parede, porque você perde um pouco a noção de espaço. E não só isso, todos os hormônios que estão ali envolvidos no processo gestacional também bagunçam um pouco o nosso sentir, a nossa emoção. Então a gente fica mais frágil, mais sensível, mais irritadiça. Isso é comum, faz parte dessa chuva de hormônios que estão descendo e preparando o corpo da mulher para uma nova fase, para um novo acontecimento. Então a gente precisa pensar que a amamentação, ela não é um ato que se prende só àquela mulher que está ali ofertando o seu seio para uma criança para alimentá-la. A gente costuma dizer que amamentar é um ato social. Todas as pessoas que estão envolvidas com essa mulher e com esta gestação estão responsáveis também por manter esta situação equilibrada, para que essa mulher possa se sentir acolhida. É o que a gente chama de rede de apoio. Então, quando a gente fala de anatomia da mama e fisiologia da mama e desses dois hormônios tão importantes que fabricam e regulam e facilitam a descida do leite, é para a gente, todos nós possamos entender que para que essa mulher possa se sentir bem, possa se sentir segura e acolhida para um momento tão importante que é alimentar o seu filho, ela possa se sentir bem, né? Porque, afinal de contas, essa mulher tem uma história. Ela é uma dona de casa, ela tem uma profissão, ela tem outros afazeres. Então, se a gente tem uma rede de apoio ao nosso lado, que nos facilita, que nos ajuda, a amamentar se torna uma coisa prazerosa. Então, a gente tem que entender que essa mulher, ela é a grande provedora deste bebê,
mas ela precisa também aceitar a situação de que ela vai ter que se doar. Se doar em ofertar a sua mama, ofertar, sentir uma criança ali sugando o seu seio, e que isso tem que ser uma situação prazerosa, boa, e que satisfaz tanto ela quanto o bebê. Ok? Vamos lá? Vamos passar para o próximo? E aí, assim, quais são os benefícios que essa amamentação vai trazer para essa mulher? As alterações, a gente já falou um pouquinho, né? A gente tem as alterações hormonais, a alteração de corpo, a alteração de peso, a alteração das emoções, por conta de tudo que a gente já disse anteriormente. Hormônio, modificação normal, própria da gestação. Porém, a hora que o bebê nasce, o bebê nasceu, tudo está acontecendo, os hormônios estão ali, está tudo lindo e maravilhoso. Então, quando a gente fala dos benefícios, a gente vai falar na primeira do benefício que é a recuperação do útero. Então, lembra da ocitocina que eu falei lá atrás, que ela é responsável por fazer a liberação deste leite que está sendo fabricado nos alvéolos? Ele é um hormônio sensível, porém ele é um hormônio super importante, porque além de fazer a liberação desse leite dos seios lactíferos, ele também faz a contração uterina. Então, tem muitas mulheres que, durante a amamentação, sentem inclusive uma cólica meio incômoda, que é o útero voltando ao seu tamanho natural. Né? É necessário muito, porque pense bem, durante a gestação, um útero que era pequenininho assim, ele se alargou do tamanho de um bebê muito grande. Então, ele é um músculo. Como é que vai fazer para esse músculo voltar ao normal? Então, é liberado esse hormônio no corpo, onde ele auxilia a recuperação e a retração deste músculo para voltar ao que ele era. Então, quanto mais essa mulher amamenta, mais esse hormônio desce e mais ele vai ajudar na recuperação do útero. Tanto que a gente fala que tem mulheres que depois de 2 meses já está magrinha, com a barriguinha enxutinha, e aí tem umas que ficam um pouco de inveja, né? Eu fui uma delas, que não voltei tão rápido assim, mas voltei, né? Tudo faz parte, cada organismo é assim. Por que eu falo isso? Na minha época, e meus filhos já são adultos, a mais velha tem 28 para 29, o mais novo tem 25, não existia esse cuidado conosco, mulheres, de de conversar conosco e dizer dos benefícios. Dizer que a amamentação é livre demanda. Não existia isso. Era de 3 em 3 horas. Então, às vezes, o bebê estava se matando de chorar porque estava com sono, estava com fome, porque o leite materno é absorvido rápido, e ninguém dava de mamar, ficava esperando dar o reloginho às 3 horas para dar de mamar. E aí o que acontece? Aí você vai dar de mamar aflita, ou irritada, ou nervosa, com o choro do bebê, todas as situações que envolvem a situação da casa, do dia a dia, e aí a ocitocina vai descer legal? Não vai não, né? Ela não vai conseguir descer legal. E aí o que acontece? Nesse meio termo, e que eu vou abrir um parênteses aqui muito importante, é que assim, o bebê está ali. Esse reflexo de sucção que o bebê acontece na hora que a gente põe o bebê no colo e ele abocanha mamilo e auréola, existe um reflexo. Ou se você consegue voltar no anterior, por favor? Isso, obrigada. Existe um reflexo onde a hora que o bebê põe a boca no mamilo, existe um reflexo, um impulso que sobe para o cérebro da mulher e diz, tem um bebê mamando aqui. Libera a prolactina, libera a ocitocina. Mas lembra que eu falei que a prolactina vai liberar, porém a ocitocina, se a gente tiver alterado emocionalmente, não tanto. E aí o que acontece? Só que tem um bebê lá mamando. E ele vai começar a mamar. Se você não está relaxada, não está bem, não está atenta ao que você está fazendo, não vai liberar tanto leite, vai liberar aquele que já está lá nos seios, mas aqueles que estão sendo produzidos lá em cima não vão conseguir descer, porque não tem uma ocitocina facilitando essa descida. E o que vai acontecer? O bebê começa a mamar com mais força. Mamar com mais força, lógico, ele está com fome, ele vai sugar. E aí, o que vai acontecer? Se a pega não estiver legal, vai começar a doer. Doeu, você vai ficar o quê? Irritada, nervosa, com medo. Você se encolhe. O que acontece com a ocitocina? Menos ainda. E aí vira um círculo vicioso ruim.
aonde o bebê começa a ficar desconfortável, começa a perder a pega, começa a chorar, começa a ficar irritado, porque ele está com fome. Inicialmente ele está com fome, mas você não está bem, você não está se sentindo confortável com aquela situação. E aí o que acontece? A mãe entra em desespero e fala: ah, meu Deus, eu não consigo dar o peito, eu não tenho leite, meu leite não desce, não é suficiente para o meu bebê, ele não gosta de mim. E aí vira uma situação não muito legal. Pode voltar lá no outro, Sil. É importante a gente falar disso, e a Silvana vai falar disso depois, que é na questão dos desafios, né, Sil? Porque isso é uma situação que a gente começa a entender agora o porquê que a coisa não está dando certo lá na frente. Porque a gente não está conseguindo equalizar essa situação muito bem, né? A mulher tem que estar sempre bem? Não, gente, não vai acontecer isso. Amamentar não é novela das 8, tá? A gente tem que aprender a amamentar, a gente tem que aprender qual é o nosso seio, como é que funciona, quem que está ao nosso lado, quem que dá o nosso apoio, tá bom? E aí o que acontece mais? Quais são os próximos benefícios? Existe uma inibição da hemorragia, então a mulher ela vai liberando aquele sangue que foi necessário no momento da gestação. Só que quando a amamentação ela é em livre demanda, o bebê mama quando ele quer, como ele quer e quanto ele quer, a gente tem sim uma melhora nessa hemorragia aí, que é própria após o parto. Tá? Com questão a novas ovulações, hoje em dia a gente não fala tanto, e nem os médicos falam, e aí é bom que se siga a orientação do seu ginecologista, que inibe a ovulação, realmente inibe a ovulação. Porém, cada mulher funciona de um jeito, cada organismo funciona de um jeito, então é bom que a gente sempre converse com o seu ginecologista para saber os métodos de contracepção, tá bom? Aumenta a disposição da gente. Toda mulher que está amamentando fica muito mais disposta, porque os hormônios que estão ali nos deixam mais desperta. Mesmo porque a gente precisa ficar de ouvido, de olho e de mente ligada naquele bebê que está lá. Tem muitas mulheres que, antes de gerar e antes de ter o seu bebê, são sonolentas, são desatentas, e aí quando tem o neném, parece que fica acesa. Muitas vezes você escuta o seu bebê chorando e gemendo do quarto, você fala, acordou. As pessoas que estão ao seu lado, não, tá tudo quieto. Você fala, não, acordou, estou ouvindo. Fala, não, tá. Você vai lá e realmente acordou. Então, isso é um benefício, você se torna mais ativa, você fica mais disposta quando você está amamentando, tá? E inibe também, e previne também a depressão pós-parto. Isso é uma coisa super importante. Tem muitas mulheres que experimentam a depressão pós-parto. Eu, como uma mulher que apresentei e vivi uma depressão pós-parto, não é legal, né? Quando a gente tem o funcionamento a livre demanda, esses hormônios que anteriormente estavam aí totalmente sobrecarregando o nosso organismo e mexendo com o nosso emocional, no momento que você está amamentando, ele tende a entrar em organização e a entrar em harmonia. Então, todas aquelas emoções bagunçadas que estavam acontecendo conosco, ela tende a diminuir e a gente entrar num estado melhor com você mesmo, com o seu corpo, com a relação com o seu bebê e com relação com todos aqueles que estão à sua volta. Por isso é tão importante essa rede de apoio e a gente está batendo tanto nessa tecla, ok? Vamos lá, Sil. Então, vamos lá. Falando em leite, em fisiologia dessa mama, qual é o primeiro leite que a gente produz, que a gente não chama de leite, que é esse líquido diferenciado, o mais viscoso, uma alta concentração de imunoglobulinas que são a vacina que a gente tem, a proteção do nosso bebê, né? Cheio de proteína e cheio de vitamina. Esse é o colostro. É o primeiro líquido que o bebê suga quando ele nasce. Ele é super importante, por quê? Porque no momento, durante a gestação, nós estamos provendo para ele essa proteção e essa barreira contra vírus e bactérias, que é o que ele recebe pelo cordão umbilical, e a barreira placentária. Então, nós estamos favorecendo para ele toda essa proteção. O seu imunológico dele não precisa funcionar, nós estamos fornecendo. Assim que ele nasce, que é cortado o cordão umbilical,
o organismo dele começa a ter que funcionar. Então, graças a Deus, a natureza é maravilhosa, o nosso organismo produz a primeira grande vacina que o bebê recebe para começar a startar o funcionamento do seu sistema imunológico, tá? Então, é uma grande concentração de tudo isso que está aí. Imunoglobulina, proteína, vitamina A, que são necessários para começar o despertar desse organismo que está ali funcionando, tá? Qual é o outro grande benefício do colostro? O colostro, ele funciona como um laxante. Então, o bebê está ali deglutindo um líquido amniótico, ele não se alimenta do líquido amniótico, né? Ele se alimenta pelo cordão umbilical. Porém, o líquido amniótico, ele é deglutido pelo bebê a partir da 12ª semana. Lembra que a gente falou na palestra anterior, que com a 12ª semana já começa o reflexo de deglutição, começa o reflexo de sucção. Então, ele está deglutindo o líquido amniótico, tá? E aí, esse líquido amniótico vai entrar no sistema nervoso, no sistema gástrico. E aí vai formando massa fecal, que a gente chama de mecônio. Então, o colostro, ele vai funcionar como o primeiro grande laxante para começar a fazer funcionar esse intestino, liberar esse mecônio que está ali parado. Então, é um momento onde a gente experimenta situações um pouco estressantes com alguns bebês, onde tem muita cólica, onde o cocô não é um cocô bonito. Então, tem muitas mães que ficam assustadas nesse primeiro momento, e o bebê é muito agitado, porque vai dar um pouquinho de cólica, que é o movimento onde começa o início da atividade gástrica e intestinal dele, dos movimentos do intestino. Então, isso pode gerar um pouquinho de dor nesse bebê, tá bom? Vamos lá para o próximo. Passado esse primeira, vamos assim, a gente fala que tem mulher que começa a descer o colostro por volta das primeiras 12 horas, 2 dias, ela ainda está descendo o colostro. Então, é pouquinho, lógico que é pouquinho, não é muito, porque ele tem uma concentração muito forte. Passado esses 2 dias, onde o bebê já está mamando bastante, já conseguiu entrar naquela conversa legal entre mãe e bebê, ela está conseguindo fazer pega, está conseguindo organizar o bebê no colo, o bebê está conseguindo abrir bocão para fazer uma pega legal, e aí o organismo começa a amadurecer transformar este colostro e começa a ser um leite efetivamente. Então, esse leite é um leite muito importante. Todo leite materno, ele é bom para aquela criança, a composição dele é para aquela criança. Então, a gente pergunta assim, as mães perguntam, existe leite fraco? Não existe leite fraco. Existe pouco leite? Não existe pouco leite. O nosso organismo é capaz de fabricar a quantidade para aquele bebê, naquela situação que aquele bebê está, naquela fase em que ele se encontra. Porque, então, a gente costuma dizer que o leite materno, ele amadurece junto com o bebê, ele cresce junto com o bebê, e até as fases do dia ele vai mudando, ok? Então, quais são a constituição do leite materno? O leite materno é constituído de água, ferro, gordura, açúcar, proteína, vitaminas do complexo A, B e C, tudo que o bebê precisa para aquele momento que ele está sendo amamentado, ok? Bebê precisa de água, bebê que está sendo amamentado no peito? Não, ele não precisa ser amamentado, ofertado água para ele, porque o leite já tem essa quantidade de água necessária para ele e aquilo que o seu organismo pode filtrar. Então, a gente não vai sobrecarregar nem rim e nem fígado desse bebê. Foi aquilo que a Josiane falou na primeira palestra sobre nutrição. Então, a gente preconiza 6 meses de aleitamento materno exclusivo, a partir daí começa a entrar os outros alimentos, só que a gente não pode parar de dar de mamar para esse bebê, muito pelo contrário, porque o bebê também está crescendo, ele também está se transformando, a sucção dele também está melhorando, está evoluindo. Então, a gente tem sim que continuar ofertando o leite, o seio para ele, até por volta dos seus 2 anos de idade. Pode mudar, Sil. Pode ir para o próximo. Então, é esse, Sil? Tá certo? Isso. Então, olha lá.
O leite materno, como eu já falei anteriormente, ele é responsável para nutrir essa criança, ele é responsável pelo crescimento. Então, é importante a gente dizer que o leite materno, ele tem uma propriedade muito importante para a formação do sistema nervoso de todo ser humano, que é a gordura, tá? Então, e aonde está essa gordura no leite materno? Está lá no finzinho, no último leite, acho que a Silvana vai falar sobre isso depois, né, Sil? Então, assim, essa gordura presente no leite materno é ela que vai encapar todo o sistema nervoso, toda a circuitaria que está aqui dentro do cérebro do bebê, tá? Por que é necessário encapar esse sistema nervoso? Porque o sistema nervoso é como se fosse vários fiozinhos. Então, fio desencapado na corrente elétrica, se ele encosta, ele dá choque. E ele perde a capacidade e a eficiência de transmitir um impulso. Quando você encapa esse fio, ele se torna mais eficiente. E a informação nervosa que passa ali, ela fica mais eficiente, mais, como eu posso dizer, mais rápida. E isso é muito importante para que a criança desenvolva todo o seu cognitivo, todo o seu conhecimento, todo o seu aprendizado. Então, é muito importante a gente entender que leite materno, ele é muito importante para a formação do sistema nervoso do bebê, tá? Tá aqui, eu pus aqui um pouquinho para falar sobre leite anterior e posterior e intervalos de mamadas, porque no leite anterior, que é o começo do leite, nas primeiras mamadas do dia, ali vai estar água, vitaminas, proteínas, sais minerais. A gordura está onde? No leite posterior. Então, por que é importante saber disso? Quando a gente está ali, começa a dar de mamar, e o bebê mamou, parou de mamar, está satisfeito. Okay? Rotou, não fez mais busca, não fez mais procura, teve ali as indicativos dele de satisfação e você parou de mamar. É muito importante a gente observar a nossa mama depois que o bebê acaba de mamar. Além de fazer a limpeza do bico, que depois a Silvana também vai falar sobre isso, com o próprio leite materno, limpa o bico e averigua na sua mama, dá uma apertadinha ali da região da auréola, vê se ainda tem leite saindo em grande quantidade, em média quantidade ou em pouca quantidade. Por que eu falo isso? Porque na próxima mamada que o bebê vai fazer, que aí varia de bebê para bebê, tá? Lembrando sempre que leite materno é absorvido muito rapidamente, porque ele é feito para aquele sistema gástrico. Quando o bebê vai voltar a mamar, qual é o seio que você vai ofertar para ele? Vai ofertar o outro seio que ele ainda não mamou? Se ainda tem leite naquela mama que ele mamou anteriormente, é aquela mama que você vai voltar. Por quê? Porque a gordura ainda está ali. Lembra que eu falei que produz nos alvéolos, desce para os seios lactíferos? Ali ainda está depositado um restinho de leite, e aquele leite mais gordo. É esse leite gordo que é muito importante para ajudar na formação e no encapar este circuitaria neurológica do seu bebê. Ok? Pode mudar, Sil. E aí, quais são os benefícios que a gente tem do aleitamento materno para o bebê? A gente já falou da questão da circuitaria nervosa, a gente já falou da questão da nutrição, né? Então, assim, lembrando que mamar, sugar, para o ser humano, para o homem, ele vai além de encher a barriga, além de uma questão alimentar. Sugar e mamar é uma questão de formação de vínculo, de emoção. Porque quando a gente está ali o bebê está ali naquela situação de sugar, de mamar, ele não está só aplacando a sua fome, ele está aplacando outras sensações e outras necessidades. Mamar dá prazer, e é um prazer que vai além de encher a barriguinha. Tem o cheiro da mãe, o contato da mãe, ouvir o batimento deste coração que ele ouvia quando ele estava no útero materno,
ouvir a voz da mãe, que ele também já ouvia e que ecoa dentro do nosso organismo. Então, ele conhece a voz materna, conhece a voz daqueles que estão ali mais próximos da mãe, do parceiro, da parceira, dos tios, dos primos, da avó. Então, é um momento onde está acontecendo uma satisfação de vários prazeres, além do nutricional, do emocional, do psicológico e do físico, deste vínculo com esta mãe e desta formação, desta linguagem. Uma linguagem que não é uma linguagem falada. O bebê não está conversando com você, ele está olhando nos seus olhos, você está olhando no olho dele, você está cantando para ele, você está conversando com ele. Então, você está criando com ele um vínculo, uma linguagem que não é verbal, uma linguagem que só a gente sabe. É só você e o seu bebê que conhece aquela linguagem, aquele olhar, aquele sorrisinho, aquela mão que segura aquele peito, aquela mãozinha que segura a sua mão quando você está lhe dando de mamar. Aquela outra mãozinha que está ali embaixo e que muitas vezes está fazendo um carinho na gente. Então, tudo isso é essa formação de linguagem, que lá na frente, a hora que você estiver conversando com ele, a hora que ele fizer um chorinho, você sabe, esse chorinho não é de filho, esse chorinho é de mãe. Esse chorinho é porque ele fez um cocô. Esse chorinho é porque ele está com uma dorzinha de barriga. Então, a gente já vai começando a dar significado para choros, para as manhas, para olhares, para sorrisos, não é? Então, isso é muito necessário. A amamentação, ela vai favorecer todos esses aspectos, tá? Na questão, próximo, Sil. E aí a gente vai falar de coisas muito importantes que eu já falei anteriormente, que é o desenvolvimento das estruturas desse palavrão que está escrito aí, que é do sistema estomatognático, que nada mais quer dizer dessas estruturas que fazem parte daqui da mandíbula, dos lábios, da língua, das bochechas, dos dentes e dos ossos da face, tá? E desses reflexos que envolvem essas estruturas, que é a respiração, a sucção, a mastigação e a deglutição. Quando o bebê faz uma pega bem bonitinha, a gente está vendo aí na foto que a gente vê que o bico do seio entra lá dentro da boca do bebê e os lábios, eles se fecham, eles se acoplam à auréola. E aí, por onde que é a respiração? A respiração é exclusivamente nasal. Quando o bebê está na barriga da mamãe, ele tem um tampão nasal e ele não respira. Como é que ele vai respirar? Se no momento que ele nasce, ele chora, é feita a limpeza nasal, só que um buraquinho pequeno. O que vai favorecer o crescimento desse buraco e desse grande canal que tem aqui, que vai lá para trás, que são as narinas? O que vai favorecer o crescimento dessa face e a abertura dessa face? Porque o bebê nasce com uma face, ele precisa fechar para poder passar no canal de parto. Então, o que vai favorecer essa abertura e essa adequação dessa maxila para o nascimento dos dentes? A sucção em seio materno. Então, vai cavar essas narinas, abaixar esse assoalho aqui do nariz, fortalecer essa musculatura de lábios, favorecer o crescimento desta mandíbula, uma vez que é um movimento de frente para trás, para a extração deste leite. Então, está aqui e a mandíbula está fazendo isso. Então, isso favorece o crescimento desta mandíbula. Então, na hora de fechar, a gente tem uma boa oclusão. Maxila, mandíbula, nasce dentes e oclusão perfeita, tá? Nessa respiração, nessa coordenação de sugar, engolir, respirar. Esta é uma coordenação muito importante que acontece ali no momento da sucção e depois na hora da mastigação, porque ele tem mastiga, 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 engole, respira. Ele já fez esse treino lá na sucção em seio materno, ok? E aí a gente falou da outra vez também que essa sucção essas funções, elas vão amadurecendo. Essa linguinha que antes ia para fora, ela passa a entrar
para favorecer essa deglutição mais aqui profunda, o pescoço cresce, essa laringe desce, tudo vai favorecendo essa formação e essa fortificação dessas estruturas para mais para frente, que ele vai usar para quê? Para falar e usar todos os pontos articulatórios que a gente tem e que a gente usa na nossa língua portuguesa, mas independente de qualquer outra língua, esses órgãos são fortalecidos, essas estruturas são fortalecidas e esses pontos articulatórios, que foi o que a gente falou da outra palestra, eles são fortalecidos e são treinados com um início muito importante durante a sucção em seio materno. Então, gente, o que eu tinha para falar era isso, tá? E eu gostaria de deixar com vocês uma frase que eu gosto muito, que eu estudei muito quando eu fiz o meu curso de aprimoramento e aperfeiçoamento em atendimento de UTI neonatal em crianças de alto risco e promoção do aleitamento materno, quando eu escrevi o meu artigo, e que foi um dos escritores que eu estudei bastante, que é esse psicólogo que se chama Winnicott, e que ele fala o seguinte: quando mãe e bebê chegam a um acordo na situação do aleitamento, estão lançadas as bases do relacionamento humano. Então é isso que eu falei, vínculo, mãe se conhecendo, sendo respeitada, respeitando a situação do aleitamento, tendo a rede de apoio, entendendo quem é esse bebê, crescendo com esse bebê, porque a gente não traz um manual de como, quando a gente gesta, a gente não ganha um manual de instrução como o Dar de Mamar. A gente precisa aprender. E a equipe de profissionais que estão ao nosso lado nos ajudam muito, muito. É muito importante isso. Tá bom, gente? Eu agradeço profundamente. E agora eu dou a palavra para a Silvana, para ela falar agora de todos os problemas aí que acontecem. Tá bom? Agradeço, Cris, muito a sua disponibilidade de vir falar com tanta propriedade sobre essa fisiologia da mama, sobre a composição do colostro, do leite materno, o quanto ela é importante para desenvolver, né, essas estruturas do rosto, da face, a bochecha, o lábio, a língua, como isso propicia um desenvolvimento tão completo, tão complexo, né, para a gente desenvolver a fala e esse vínculo com a mãe. Então, tem tanta pesquisa, né, que fala que o aleitamento materno, ele não se dá até o sexto mês, a maior parte das vezes por falta de informação. Então, eu acho que o que a gente está fazendo nesse ciclo de palestra é exatamente isso, informar, passar conhecimento para que elas tenham consciência desse benefício a curto prazo e a longo prazo, né? E facilitar que realmente aconteça essa prática, né, de amamentar o filho até o sexto mês, pelo menos, lógico, né, depois complementando com outros alimentos, e que a amamentação se dê até quando a mãe quiser e quando o bebê quiser, né, não precisa ser até os 2 anos, pode até ser além disso, né, se os dois estão bem ali nessa troca, né. É importante a gente entender. Então, eu vou falar. Oi, desculpa. Eu só ia complementar Pode dizendo falar. que, assim, que é importante a gente entender e que essa mãe entenda, que a mãe entenda, cada bebê é diferente, cada fase é diferente, e ela vai sentir que é diferente, e que tudo bem de sentir que é diferente, né? Eu acho que fica uma responsabilidade muito grande em cima da mulher, que ela é responsável pela nutrição e pela vida daquela criança, e que ela não tem o direito de sentir outras coisas. Ela tem o direito de sentir outras coisas, e a gente, como profissional, precisa respeitar muito, abraçar muito e acolher demais essas mães. Era isso. Sim, é.
E realmente cada bebê é diferente, né? Eu vejo que as mães, tem mãe que tá no quinto filho, aí fala, nossa, mas é diferente, esse daqui é diferente dos outros, né? Ou então tem mãe que fala assim, eu criei tudo igual, não sei por que que esse saiu diferente, mas assim, é errado também criar igual, né? Porque cada ser é único, né? Cada um com a sua personalidade, com o seu jeitinho. É isso aí. E vejo também, assim, que quando a mulher está grávida, todos os cuidados ali vão para ela, né? Então, se ela está com vontade de comer alguma coisa, daí o marido já vai buscar, ou alguém já faz aquele bolo que ela gosta. Todo mundo preocupado se ela dorme bem, não vai falar alguma coisa que vai chatear porque ela está grávida. E depois, quando o bebê nasce, ali é uma surpresa, os holofotes vão todos para o bebê. Então, tem que ter bastante cuidado, né, com a mãe, isso que você falou, né, esse apoio é muito importante, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência na maternidade aqui da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Eu nunca amamentei, mas eu vivencio muitas coisas com as mães, então eu acredito que o que eu vou passar aqui vai ser bastante importante. Apesar de eu não ter tido essa experiência física, eu convivo muito com mães nessa primeira semana, né, nesses primeiros dias de nascimento, vejo que muitas delas passam, tanto de sucesso de amamentação, quanto desses desafios que eu vou falar agora. E admiro muito quando eu vejo, né? A Cris falou, ai, quando você está olhando, o bebê olha para você, você olha para o seu bebê, já cria ali uma mágica, né? É uma energia tão gostosa que eu falo assim, nossa, o bebê não enxerga ainda, né? Ele tem a visão, tá tudo embaçado, mas parece que ele tá vendo tudo. E às vezes eu vou fazer o exame da orelhinha, a mãe fala assim, não, mas ele já escuta, não precisa nem fazer, porque eu sei que ele me entende. Então, como eu vou falar, é muito claro ver isso, né? Que o bebê reconhece a voz da mãe, reconhece a voz do pai, e às vezes a mãe fala, é só ouvir a voz do pai dele que ele já fica, né? Olha para lá e para cá, assim, para procurar. Então, muito gostoso mesmo. Então, o que eu quero aqui é passar um pouquinho das orientações que eu dou para a mãe na beira de leito, ali, a hora que elas estão aprendendo, né? Porque amamentar é sugar, ele vai aprender a sugar, e a mãe vai aprender a amamentar. Então, quando eu falo, quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, e é verdade, né? Ali a dupla, eles têm que se entender ali para o negócio acontecer. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa, peraí. Deu certo, Cris? Eu. Show. Então, nasceu, né? E agora, né? Foram 9 meses de gestação, às vezes tem bebê que nasce prematuro, mas eu vou falar mais dos bebês a termo. Então, nasceu, aí eu preciso aprender a amamentar, né? O bebê precisa aprender a sugar. Primeiro, ele vai aprender a respirar, assim que ele nasce, aprender a chorar, e terceira coisa, aprender a mamar. A gente, né, tem uma passagem bíblica, né? Ganharás o pão com o suor do seu trabalho. E sugar no peito dá um trabalhão, viu? Tem gente que acha que não. A amamentação realmente é para ser algo muito natural, mas também bastante desafiador. E geralmente eu entro no quarto para fazer o teste da orelhinha, como eu comentei,
e também checar com essa mãe se o bebê está mamando bem. E geralmente elas falam assim: ah, ele está sugando sim, está sugando bastante, mas eu não tenho leite. E aí eu vou examinar um pouquinho essa mama, eu vou espremer um pouquinho e vejo sim que tem o colostro, né? E como a Cris falou, o colostro é pouca quantidade. Mas ele é rico, né? É rico em nutrientes, é rico em proteína, em gordura, em anticorpos, principalmente em anticorpos. E o estômago do bebê é do tamanho da palma da mão dele fechada, então ele é bem pequenininho, né? Então ele suga, ele vai receber esse leite, que ele tem já tudo que o bebê precisa, e que já é o suficiente para regular esse organismo, né? O organismo do bebê. Então, não tem problema que seja pouca quantidade, ele é pouco, mas ele é riquíssimo. Aliás, nenhuma fórmula é superior ao leite materno, não existe nenhuma fórmula da latinha que seja igual ao colostro da mãe, igual ao leite materno. Bom, daí quando a gente espreme, porque às vezes, assim, eu tenho uma mama didática aqui, às vezes a mãe vai apertar, ela aperta o mamilo, e aqui não vai sair mesmo, ela tem que apertar um pouquinho mais lá atrás. E aí elas ficam surpresas, elas falam, nossa, agora que saiu. Mas não, é onde a gente toca, onde a gente aperta, onde tem os seios lactíferos, que eu vou conseguir ver esse colostro. Senão, se eu apertar só no mamilo aqui, ele não vai sair mesmo, tá? Bom, aí tá, o bebê tá sugando bem, tá tranquilo, ela já viu que tem colostro. E eu vou falar um pouquinho da dificuldade e trazer um pouquinho da solução, né? O que fazer. Então, eu vou falar, tá acontecendo isso, pode fazer tal coisa. Bom, o bebê que é preguiçoso. Muitas mães falam assim, nossa, ele não acorda, ele é muito preguiçoso. Mas, não, às vezes, o bebê está realmente com uma dificuldade. Eu preciso lembrar também aqui que quando o bebê nasce, ele tem uma reserva calórica. Então, nas primeiras horas, se o bebê fica mais sonolento, eu brinco com as mães assim que ele está com o tanque cheio ainda, né? Ele ainda tem essa reserva. Por isso também que às vezes a gente ouve no noticiário criança que foi achada, foi achado um bebê abandonado, e esse bebê sobrevive, né? Ele sobrevive porque ele tem essa reserva calórica. Mas, logicamente, se você tem o seu bebê, você está no alojamento conjunto, você está pertinho dele ali, você não vai deixar ele muitas horas sem mamar, ele precisa ser estimulado a mamar. Bom, o que eu percebo também? Que o bebê, tem mãe que quer proteger, né? Não sei se dá para ver, Cris, a minha aqui. Então, elas enrolam, né? Tem mãe que enrola muito o bebê e ela forma essa camada de cobertor. E aí o bebê fica muito aquecido, ele fica muito quentinho e fica sonolento. Então, o que eu oriento? A desenrolar esse bebê, deixar ele mais à vontade. Vou pegar a minha Mariazinha aqui. Deixa ele com a roupa de baixo, só o borezinho. Ou também deixar ele pele a pele com você, né? Com a mãe. Então, fazer estímulo tátil, massagear esse bebê, pega nas costinhas, vira de um lado, vira do outro, mexe com ele para ele despertar. E aí, então, você leva o bebê para o peito, tá? Eu vou falar um pouquinho da pega correta já já. Como é que você vai fazer para estimular ele a abocanhar, tá bom? Se o bebê chora, chora, chora e não pega, às vezes é o posicionamento. Então, o que acontece? Se o bebê está viradinho, com a barriga para cima, e ele tem que virar o pescoço para alcançar o peito, ele vai ficar muito irritado. Então, eu tenho que virar esse corpinho, trazer essa barriguinha voltada para mim, então, barriga com barriga, e ajustar a boquinha do bebê alinhado com o mamilo. Então, tem mãe que às vezes tem a mama muito grande, e aí ela fica segurando o peito, segura o bebê, ela já não sabe ali esse manejo, como que ela vai fazer.
Eu gosto, assim, quando a mãe tem uma mama muito grande, muito volumosa, que ela tem que ficar sustentando esse peito com uma das mãos, então eu gosto de almofadinhas, ou pegar uma fralda, enrola, fazer um rolinho de fralda e coloca embaixo do peito para sustentar esse peito. Muitas vezes dá certo e ela fica com a mão mais livre, tá? Outra forma de posicionar, né, essa dobrinha aqui do braço, é bom estar na nuca do bebê aqui. Então, você vai alinhar o bebê, vai segurar, aconchegar ele de frente para o seu peito, e aí ele vai abocanhar de forma mais tranquila, tá? Sem muito chororô. O choro também pode vir por causa da confusão de bico, né? Então, se o bebê experimentou ali a sucção na chupeta, não estou falando que todos os bebês vão acontecer isso, mas pensa comigo, né? Na chupeta, eu preciso fazer uma sucção curtinha aqui. Para abocanhar o peito, eu preciso de um bocão, né? Então, o bebê precisa aprender a fazer esse bocão. Então, não é para oferecer no início nenhum tipo de bico, até que o bebê aprenda realmente a sugar no peito, senão ele vai fazer essa confusão, ele vai brigar com o peito. Será que eu tenho que sugar curtinho ou será que eu tenho que sugar grandão, né? Então, tomar muito cuidado. Depois eu vou falar um pouquinho da chupeta também. Geralmente, posicionar o bebê adequadamente vai fazer com que ele fique menos irritadiço, né? Ou desenrolar. Às vezes, o bebê tá muito aquecido, ele fica irritado porque está muito quente. E mamar também é uma atividade física. Se o bebê está lá sugando, ele vai ficar mais aquecido, né? Que nem a gente quando faz atividade física, né? Tem bebê que transpira até. Aí eu falo, tira um pouquinho a coberta, né, para resfriar um pouquinho ele. Bom, outra coisa é o mamilo machucado, outra queixa, né, que tem muita mãe com mamilo machucado. E por que que isso acontece, né? Eu vou até passar aqui a pega que eu vou te falar já, da pega correta. Então, esse daqui é um mamilo praticamente perfeito, né? Ele é bem protruso. O que que a mãe deve fazer, né? O que que a gente deve fazer? Pegar esse mamilo, roçar num dos cantinhos da boca do bebê, ou em cima, ou do lado, num dos cantinhos, ou embaixo. Isso vai fazer com que o bebê desencadeie o reflexo de procura, essa reação de abrir a boca. Então, com o bocão bem aberto, tá vendo? Aqui ele abocanhou, o lábio depois fica bem evertido, bem para fora, como se fosse uma boca de peixinho. Olha o tamanho desse bocão. Pegando quanto mais parte da areola, melhor, que é para alcançar os seios lactíferos. Por isso que quando a mulher não tem o mamilo tão protruso, não tem problema, porque o que é importante, ele abocanhar quanto mais da areola, melhor, tá? E esse queixinho, ele vai massagear também a mama embaixo para que ele faça uma boa ordenha do leite, né? Que ele faça realmente a expressão desse leite, tanto em todas as partes da mama, tá? O que acontece na fissura? O bebê fica sugando só no mamilo, muitas vezes. Ou ele está sugando com a boca muito fechada, não tem uma amplitude boa de abertura de boca. Ou conforme o bebê, no decorrer da mamada, ele vai pesando e a mãe tiver sem um apoio de braço, esse bebê ele vai descendo e vai escorregando só para o mamilo. Ou se a mãe precisa retirar, interromper essa sucção por algum motivo, ela não fazer isso sem desfazer essa pressão, né? Então, quando você precisar tirar o bebê do peito e ele tá lá numa sucção com força, ritmo bom, e você precisa interromper, então precisa colocar o dedinho, empurrar essa bochecha, né? E aí vai desfazer essa pressão, o bebê solta. Se você não faz essa técnica, ele vai puxar o seu peito. Então, vamos supor aqui, ó.
Ele pega e ele faz isso aqui, puxa, e isso vai machucar a mãe. Ah, então sempre que for precisar tirar o bebê com suavidade, deixar o braço bem apoiado, o bebê com o bocão bem aberto, e aí não vai acontecer de machucar, nem de formar fissura, nem nada, tá? E se o bebê não sai do peito? Tem mãe que fala assim, ai, ele mama toda hora, nossa senhora, não aguento mais, ele tá, faz 1 hora, faz 2 horas que tá mamando. Bom, tudo depende, né? Às vezes a mãe me pergunta, quanto tempo ele tem que mamar? Bom, não precisa ficar olhando no relógio. Ah, ele mamou 15 minutos, mamou meia hora. Né? Lógico, se mamar muito rápido, precisa prestar atenção se ele conseguiu esvaziar o peito, se ele conseguiu dar conta de chegar naquele leite posterior que a Cristiane falou pra gente, né? Então, antes da mamada, você vai examinar o peito. Ah, então meu peito tá mais pesado, meu peito tá bem cheio. Bom, se é um bebê que ele suga, como eu falei, com bastante ritmo, tem força de sucção, você está escutando ele respira, ele engole, ele devora o leite, né? Devora o peito, ele vai ter uma mamada mais rápida. Às vezes o bebê esvazia a mama em 15 minutos, 20 minutos, meia hora. E outros bebês que eles têm uma mamada mais tranquila, então ele suga um pouquinho e para, suga mais um pouquinho e para, ele vai descansando, vai dando pausa, vai dando intervalo, e essa mamada tende a ficar mais longa, tá? Mas o mais importante do que ficar olhando no relógio é fazer esse exame da sua mama. Sente se antes da mamada esse peito está mais cheio e depois, quando ele terminou de mamar, se a mama está mais leve, mais vazia, tá? Isso é muito importante para que o bebê receba tanto o leite anterior, que é o leite que mata a sede do bebê, por isso que não é preciso dar água nem chá. Aliás, até eu vou comentar, né? O estômago do bebê é pequeno. Se você encher o estômago do bebê com água ou com chá, que tipo de nutriente você está oferecendo para ele? Você está enchendo o estômago dele, mas você não está nutrindo de forma adequada. Então, é o bebê, ele vai tomar uma chuquinha de água, ou sei lá de que forma que você vai oferecer, só que o estômago dele vai encher e ele não vai mamar no peito, porque ele está cheio. Só que ele não está com uma nutrição adequada. Então, se o bebê está chorando ali, você acha que é sede, você vai colocar ele para mamar no peito. O próprio leite vai matar a sede do bebê. Geralmente, tem avó que fala, né? O bebê precisa tomar água, o bebê precisa dar um chazinho de camomila, dar isso, daquilo, e a mãe fica ouvindo tudo aquilo. Mas, gente, não, realmente não precisa, não é, aliás, que não é que não precisa, não tem a menor indicação. Tem outras mães também que já vão com a cabeça um pouco pronta, né, com uma crença de que a minha mãe não conseguiu amamentar, então eu não vou conseguir. Nenhuma mulher da minha família amamentou, o meu mamilo não é bom. São várias coisas, né, várias crenças que ela traz que não são nada estimulantes. Mas tem muita mãe também que chega com esse tipo de pensamento, mas a hora que ela vê o bebê abocanhando e ela sente que ele está sugando, tem muita mãe que até chora, derrama lágrimas, né? Nossa, eu não achei que ele fosse conseguir, eu não achei que fosse ser tão bom. Então é muito prazeroso também ver quando dá tão certo. Deixa eu passar aqui. Falando em mamilo, né? Como eu trouxe aqui alguns exemplos, lógico que não são, tem uma variação de mamilo, né? Eu vejo muitos mamilos. Peguei o que eu encontro com mais frequência. Então, aqui embaixo, um mamilo protruso, normal, né? Tem o biquinho aqui, tem um mamilo longo,
tem um semi-protruso, tem um mamilo plano, aqui embaixo, ó, bem plano, e um mamilo invertido, tá? Tem problema se eu não tenho mamilo? Se meu mamilo não é muito para frente, não é muito protruído? Não, não tem problema. Como eu já falei e a Cris também falou, onde o leite ele fica nos seios lactíferos, que é nessa parte da areola. Então, eu peguei tem uma bexiga aqui com água, só para eu exemplificar essa textura da mama, né? Essa maciez. Então, se a mãe tem um mamilo plano, mas ela consegue fazer uma prega, ela consegue amassar um pouquinho aqui essa mama, o bebê consegue vir e abocanhar. Geralmente não tem tantos problemas, não, tá? Se o mamilo é invertido e a mãe tem essa mama que é mais macia, também dá super certo. E o que que eu faço para protruir esse mamilo, para levar para fora esse mamilo? Então, tem essas massagens que dá para fazer, né, com o dedo indicador, você vai abrindo aqui, pode fazer na lateral, e para cima e para baixo, ou com os dois dedos, ou ainda fazer puxar com o êmbolo de seringa, mas eu vejo que tem mães que elas se machucam um pouco, tem que saber fazer. Então, eu pego uma seringa, vou cortar aqui em cima e vou inverter, ó, tá vendo? Aqui a parte de cima que eu cortei e vou inverter o êmbolo. E aí a gente vai colocar bem no mamilo e tracionar, ó. Dá para ver, Cris? Uhum. Vamos Tá. pôr ó, no bico aqui, bem aqui no bico, ó. E aí ele vai tirando, tá vendo? Aí a gente vai fazendo essa massagem, vai fazendo essa técnica e o mamilo vai protruindo, indo para fora. Se o bebê abocanha, se a mãe tem uma mama macia e o bebê abocanha, a própria sucção do bebê vai trazer esse mamilo para frente e dá tudo certo. Sim. O que é um pouquinho mais trabalhoso é se a mãe, ó, peguei esse formato de bola aqui, porque tem mãe que tem uma mama grande também. Se a mãe tem uma mama muito grande, muito rígida, densa, mais dura, e o mamilo invertido, fica mais difícil do bebê abocanhar. Isso realmente é bem desafiador. Para a gente ser profissional também, para posicionar esse bebê no peito, e para a mãe também, né? Mais para a mãe ainda. Né? Então, o que é mais fácil abocanhar? Uma mama que é mais macia, assim, ou uma mama que é mais dura, né? E aí, infelizmente, apesar do bico de silicone, o bico intermediário de silicone, que é esse aqui embaixo, ele não é tão indicado, aliás, não é indicado, porque quando o bebê vai fazer aquela pega, onde ele tem que o queixinho, ele precisa massagear o peito aqui embaixo, ele não consegue fazer isso, porque o biquinho de silicone faz com que esse queixinho deslize. Certo? E aí ele não consegue fazer uma bordenha dessa mama, ele não consegue tirar todo o leite. Mas nos casos desses mamilos umbilicados, desses mamilos invertidos, e a mãe com uma mama muito densa, muito grande, às vezes, para iniciar, eu uso esse bico intermediário de silicone, e depois, nas próximas semanas, conforme o bebê suga e vai protruindo esse mamilo, eu vou desmamando desse bico, tá? E a concha de amamentação também ajuda esse mamilo aí para fora, porém, precisa sempre observar se a mama está muito cheia, porque ela faz uma pressão no peito também, então pode acontecer de entupir alguns ductos, então pode usar, mas com indicação, né? Não é para sair usando concha de amamentação, nem bico de silicone, sem indicação de um profissional, tá? Porque eu vejo, às vezes, a mãe tem uma mama super macia, tem um mamilo protruso,
e ela tá lá usando o bico de silicone. Para quê, né? Não precisa, só vai dificultar a mamada. E também o biquinho de silicone propicia que o bebê fique sugando só no bico, né? Isso não é legal, ele tem que ir mais para trás. Então, deixar bem frisado que a areola que tem que ir para a boca do bebê. E nada mais prazeroso do que o bebê abocanhar a mãe, né? A pele da mãe, a areola da mãe, e não um plástico de silicone, né? Um artefato de silicone aqui, tá bom? Então, deve-se ser evitado, porque o que eu falei dificulta a pega e o esvaziamento da mama, e só utilizado, só usar por indicação de algum profissional e assim, nesses casos que a mama é mais difícil, tá bom? Aqui uns tipos de fissura, né, ó. Isso é bem dolorido, tem mãe que morde fralda, né, que é a hora que o bebê abocanha, sente muita dor. E aí, o que eu oriento, né, nesses casos? Ah, o mamilo tá muito dolorido, já fez fissura. Então, primeira coisa, espreme a mama, ó, tá vendo aqui? Espreme. O próprio colostro já tem propriedade, que é cicatrizante, anti-inflamatória, antibacteriana. Então, o próprio leite, o próprio colostro vai ajudar na cicatrização desse mamilo. Então, sempre hidrata o mamilo com o próprio colostro ou o próprio leite. Tá, espremeu, né? O bebê mamou, aí ficou sensível. Vai espremer o colostro, deixa hidratado e tem que proteger essa mama. No caso aqui, ó, eu sempre faço essa rosquinha de fralda. Vou fazer uma aqui, ó. Então, eu vou pegar uma fraldinha, essa que tá sem fazer barra, nada, tá só o tecido. Então, eu vou enrolar, enrola, enrola, enrola. Torce, torce, torce. E faz isso aqui, tá? Tem mãe que faz com meia também. E aí pode pôr um esparadrapo, um microporo aqui para fechar, tá bom? Então, vai pegar a rosquinha e vai colocar, proteger esse mamilo e vai vestir o sutiã por cima. Por quê? Se o mamilo machucado entra em contato com o tecido do sutiã ou a roupa, ou o absorvente de algodão também, ele gruda. Então, gruda e quando a mãe vai tirar o sutiã, essa pele vem junto, daí demora a cicatrizar. Então, precisa ser protegido, hidratado com o próprio leite e protegido. Um pouquinho de sol ajuda também nessa cicatrização. O cuidado para tirar o bebê do peito, para que ele não tire de forma muito brusca, né, e que ele puxe esse mamilo. E hoje também tem a laser terapia, né, que o laser é uma luz de baixa, o laser de baixa potência, ele tem uma ação regeneradora, né, ele vai regenerar o tecido aqui, tem uma ação anti-inflamatória e analgésica. Mas não adianta eu fazer nenhuma desses cuidados se eu não corrigir a pega desse bebê. Então, se o bebê continua pegando errado, ele fica sugando só no mamilo, essa fissura vai continuar. Então, precisa tomar todos os cuidados e também precisa corrigir a pega. Por isso que é importante, se a mãe não conseguir corrigir a pega sozinha, ela procurar um profissional, uma consultora de aleitamento materno, ou conversar com o seu pediatra. Quem está ali de apoio, né, muitos enfermeiros também conseguem corrigir essa pega, né? Tá bom? Importante sempre ter alguém próximo para estar auxiliando. Bom, aí vou falar um pouquinho desses outros probleminhas aqui. A apojadura é a descida do leite, né? Essa mama fica mais cheia, mas isso é bem fisiológico, né? Não precisa tratar isso daqui. Porém, a mama, como a Cris falou, a mama é uma fábrica de leite.
ela é uma fábrica e não um depósito. O leite nunca pode ficar depositado aqui na mama. O bebê precisa mamar e esvaziar esse peito. Então, se aconteceu a descida do leite, a mama está mais cheia, está mais dura, como é que eu vou fazer? Vou massagear essa mama, então eu vou sustentar com a mão, a palma da mão embaixo, e vou massagear em cima, aqui, ó, fazer esse movimento. Não pode ser carinho, tem que fazer uma pressão. Então, faz a massagem, faz na lateral, e pode fazer movimento circular. Sempre onde vê que tem carocinho, você vai massageando. E aí pode tirar um pouco desse leite inicial. Por quê? Se a mama tá muito dura, fica mais difícil do bebê abocanhar. Então, eu preciso tirar um pouquinho desse leite inicial até que a minha mama, a minha areola, fique um pouquinho mais macia. Aí ficou macio, eu vou deixar o bebê mamar. Ele vai abocanhar e vai sugar e vai tentar esvaziar isso aqui, tá? Tem mãe que tem leite para 3 crianças, né? Então, às vezes, o bebê mama, 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 tá cheio, você vê que tá cheio, mas ele não deu conta de esvaziar, porque o estômago dele é pequeno e a mãe tem muito leite. Então, deve-se o quê? Fazer a ordenha desse excesso de leite. Então, a gente também tem o banco de leite de Jundiaí, quem é próximo do banco de leite e sentir essa vontade de doar o leite, porque tem bastante, também pode fazer a doação, tá? Ou pode armazenar o leite. Isso a gente pode falar num outro, como um outro tema também. Se o leite ficar parado aqui, o que, que pode acontecer? De engurgitar, de parecer um processo inflamatório. No caso, engurgitar realmente, tá? Do engurgitamento passar para uma mastite, que é um processo infeccioso, que a mãe vai precisar passar por uma avaliação médica, geralmente tomar antibiótico, para poder curar essa inflamação. E pode evoluir também para um abscesso, né, uma infecção, onde a mãe vai precisar ir para o centro cirúrgico para drenar o pus que está aqui. Então, para evitar que se chegue nisso, num abscesso, numa mastite, então, importante o quê? Fazer a massagem das mamas, deixar o bebê mamar, oferecer a mama mais vezes para o bebê, evitar o uso de chupeta, porque a chupeta, o choro do bebê, né, vou falar, o choro do bebê sempre quer dizer alguma coisa. Então, como a Cris falou, né, a mãe sabe, às vezes, ele tá chorando porque agora é fralda, eu preciso trocar a fralda, ou eu tô com frio, eu tô com calor, eu quero colo, eu tô com fome, eu tô com sede, alguma coisa, ele só tem o choro para se comunicar. Se a gente oferece a chupeta, é como praticamente desse um cala-boca para o bebê, né? Fala assim, fica quietinho aí um pouquinho, né? Fica mais um pouquinho quietinho aí. O que acalma o bebê não é a chupeta, é a sucção. Então, a sucção vai organizar esse bebê, vai deixar ele mais calmo, mas ele não está sendo nutrido. Então, a mãe tem bastante leite. Se você ficar dando a chupeta para ele, esse leite vai aumentando. Então, deixa o bebê mamar no peito. Chorou, ele quer dizer alguma coisa. Então, se você quer acalmar, você sabe que ele está trocado, que ele está tudo bem, você vai oferecer o peito, tá? E assim ele suga, fica calmo, ele vai olhar no seu olho, vocês vão ter aquele contato e ele vai ajudar você e você vai ajudar ele. Certo? Pode-se fazer também uma compressinha fria depois que fez o esvaziamento dessa mama. Então, vai pegar a fraldinha, pode molhar na água fria e colocar sobre a mama, tá? Que assim vai evitar que ela encha de forma muito rápida também. Aqui, chupeta e mamadeira. A mamadeira é o seguinte, né? Vou falar um pouquinho da confusão de bico também. Se você oferece uma mamadeira por N razões, o fluxo do leite que vai nessa mamadeira é diferente
essa fluidez, né, esse fluxo de leite é diferente do que o bebê experiencia na mama da mãe, né, no seio materno. Se vai uma vazão de leite muito aumentada e o bebê vê que isso é mais fácil, todo mundo, né, qualquer ser humano gosta de facilidade. E o bebê é assim também. Então, fora esse sugar, essa sucção com a boca mais fechada e esse fluxo de leite muitas vezes maior ou menor, seja diferente, né, do seio materno, depois quando ele volta para o peito, ele vai ficar brigando com o peito, ele tem que reaprender. Então, deve-se evitar ao máximo, né, o uso de qualquer bico artificial, tanto o bico de silicone, né, a chupeta e a mamadeira. Falando um pouquinho mais da pega correta aqui, né, lembrando que esse queixinho, ele tem que encostar na mama, olha esse lábio bem viradinho, o narizinho, a narina tá livre, e as bochechas, quando o bebê suga, não pode fazer esse furinho, né, não pode ficar estalando a língua, ele tem que estar bem acoplado, tá? Aqui embaixo, ó, mostrando o bocão do bebê bem aberto, que esse é o correto, e aqui sugando só no bico, tá? Que é errado, incorreto. Outros fatores que atrapalham, aí já falei bastante coisa, né? Dor, estresse, né? Como a Cris falou, o estresse, o estado emocional, né, da mãe pode bloquear a ocitocina, então a mãe precisa estar bem tranquila, bem à vontade, num lugar que ela se sinta aconchegada, se sinta confortável para amamentar. Escolher uma posição que fique melhor para amamentar, que pode atrapalhar. Como eu falei, eu vi várias pessoas, né? Tem gente que fala assim, nossa, ele não para de chorar. Às vezes a mãe está lutando ali para colocar essa criança para mamar, e vem um da família e fala assim, nossa, dá logo uma mamadeira, porque assim ele para de chorar, você não vê que ele está com fome? Então a mãe fica num dilema, ela quer amamentar, mas ela escuta muita coisa que vai contra, né, o que ela está lutando ali para ela conseguir. Então, não se deve ouvir várias pessoas. Ouve o profissional que você foi, ouve o seu pediatra, ouve a sua consultora, a fonoaudióloga que está ali te ajudando, e esquece as outras coisas. Senão vai ficar um tormento na cabeça. Tem mãe que chega no consultório que ela só quer chorar, porque fala, nossa, o meu marido isso, nossa, a minha sogra aquilo, a minha mãe isso, a minha irmã aquilo outro. Então, assim, é você e o bebê. A mãe e o bebê e o profissional que tá ali fazendo as orientações, procurar escutar uma pessoa ou duas no máximo, né? Falta de informação, como eu comentei, às vezes a mãe não sabe do benefício, né? Não sabe, por que eu preciso dar o peito? Ela não sabe do benefício, assim, ali, de curto prazo, daquele momento, e também a longo prazo. Falsas crenças. Então, eu andei pesquisando algumas crenças, né? Vou falar de uma só que eu achei bem interessante, que falam assim: ah, se a mulher que está amamentando receber a visita de uma mulher de outra mulher que está menstruada, o leite dela vai embora. E o mais interessante, para esse leite voltar, essa visita precisa voltar e comer no mesmo prato que ela. Então, assim, é uma crença totalmente é, falsa, né? Isso não existe. Não existe peito, como eu vou dizer, Cris, telepático, né? Não telepático, porque ele tem essa visão. Como que ele vai saber, né, que a mulher está menstruada ali, né? Sensível esse ponto. E outra que o bebê não pode arrotar no peito. Se o bebê arrotar no peito, o peito vai empedrar. O que faz empedrar
o que faz engurgitar a mama é o leite parado nessa mama, e não que o bebê arrotou. Coitado do bebê, não tem nada a ver com isso, né? Então, são essas falsas crenças. Ausência de rede de apoio, como a Cris falou, às vezes a mulher precisa de alguém para conversar, ela precisa ser orientada, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida muitas vezes, né? Então, estamos aqui para isso. E equipe despreparada, então cada um fala uma coisa, né? Tem gente que fala assim, você precisa colocar o dedo assim, ó, em tesoura, isso é uma coisa. E não, mas a mãe escuta, não, me falaram para eu segurar o peito assim. Não, falaram para eu segurar o bebê desse jeito. Não, falaram que o bebê tem que mamar 1 hora. E aí veio outra e falou assim: não, não precisa mamar 1 hora, pode mamar 10 minutos. Então a cabeça da mãe também fica bem atrapalhada, bem confusa. Sobre essa forma de pegar, né, o dedo em tesoura aqui, essa pressão pode também acontecer de entupir algum ducto lactífero ali. Então, o bebê não precisa de um bocão grande, então ele também precisa de espaço. Se a gente faz com a mão aqui em forma de C, ele tem todo esse espaço aqui. Deixa eu pegar outra mama. Essa aqui, que é o mamilo plano. Então, se eu pego em forma de C, ele tem todo esse espaço aqui para ele movimentar o queixinho, para movimentar a língua, para movimentar tudo. Se eu faço isso aqui, às vezes o queixinho ele fica pegando no dedo. E também a mãe, no intuito de livrar o narizinho do bebê, ela fica tracionando o peito para trás. Daí também o mamilo, ele fica, o bebê fica sugando mais no mamilo por causa dessa tração, que é o que causa também as fissuras. Então, posicionou o bebê, ele abocanhou direitinho, deixa o peito lá, não precisa ficar trazendo para trás, nem apertando, nem nada. Aqui eu trouxe algumas posições, né? Então, tem a posição invertida, tem a posição tradicional, tem a posição de cavaleiro. No caso, aqui, essa posição de cavaleiro é bem interessante quando o bebê é muito sonolento, quando ele mama mais sentadinho assim, ele não fica tão, ele fica mais desperto. Só faço um comentário para evitar a posição muito horizontalizada por conta da tuba auditiva do bebê, que é uma ligação, né, que tem entre nariz, ouvido. Se o bebê engole nessa posição muito deitado, o leite pode fluir aqui para a orelha média, e é isso que causa a maior parte das vezes das otites. Então, deixar o bebê assim, ó, mais inclinadinho, para evitar esse tipo de coisa. Mas isso também é um assunto para um outro dia. Aqui algumas posições, ó, como eles gostam de mamar, né? A mãe fazendo atividade yoga aqui, os bebês. Eu achei super linda essas imagens. Estamos terminando, tá? Leite fraco ou pouco leite, né? A mãe, lembrando que, já falei, né? O uso de chupeta, mamadeira. Quanto mais o bebê fica fora do peito, menos ele estimula a mãe. Menos estimulando, menos leite ela vai fabricar. Então, o contrário se deve ser feito, né? Aumentar a frequência da sucção no peito. Quanto mais o bebê sugar, mais a mãe vai ter leite. Então, a mãe precisa se alimentar bem, tomar bastante água, pelo menos uns 3 litros de água por dia, porque uma mulher que não amamenta toma 2 litros, então a que amamenta vai tomar mais. Quanto mais hidratada essa mãe estiver, mais leite ela vai produzir. E também procurar descansar na medida do possível. Eu sei que criança pequena é uma demanda, assim, 24 horas por dia. Porém, por isso que nessa hora o pai entra também, o familiar, né, quem tiver aí de apoio, para que essa mãe possa descansar. Também falo de evitar muita visita, porque quando tem uma visita, não é assim tão da casa, que você pode falar assim, ó, fica sossegada aí que eu vou dormir, tá? Então,
o período aí o pós-parto, né? A mãe precisa descansar, ela já passou a gestação com dificuldade para dormir por causa do tamanho da barriga, né? Tantos hormônios, tanta preocupação, que a mãe não acha posição para dormir também, então ela precisa descansar para ela se recompor e também e isso vai colaborar para que ela faça a produção melhor de leite, né? E é isso, eu vou terminar falando, lá na Santa Casa, a gente tem um painel onde a mãe deixa um relato sobre a amamentação. Então, eu peguei alguns, que eu vou dizer aqui, ó. Então, a gente tem um quadro assim, amamentar e elas completam. Então, uma disse assim, amamentar é tudo de bom. Tudo de bom, né? Imagina, o que que é tudo de bom? Outra, amamentar é um momento de puro amor. É mágico de se lembrar. Ó, eu falei, até arrepiei, porque eu vejo que é muito amor mesmo. Quando o bebê abocanha e a mãe sente que ele está sugando, que ela está nutrindo, que ele está se alimentando, que ele está recebendo vida através desse leite, elas transbordam em amor mesmo, né? Aliás, a ocitocina é o amor, é o hormônio do amor, né, Cris? É, E outra, e última, né, para não me estender muito. Amamentar é incrível e é importante. É um sentimento sem explicação. Sentir que seu filho está sendo amamentado com o leite do seu peito é maravilhoso. É uma sensação única. Então, gente, eu nunca amamentei, mas eu acredito que deve ser a melhor sensação do mundo é você conseguir nutrir uma criança. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Cris, nós passamos de 2 horas, eu acho. Opa. Vamos lá. Não estou te vendo, Cris. você não está me vendo? Não. Eu estou aí. Acho que é a sua tela. É. Saiu? Não, não caiu ainda. Tá como se eu estivesse apresentando. O meu aqui está aqui, você aqui. Opa. Silvana saiu. Volta, Silvana. Volta, volta. Me vendo? Agora Oi, sim. agora estou. Você está Sim. me vendo? Então, conseguimos, né, passar, assunto nós tem assunto para muitas horas, muitos dias, tem assunto para uma É, vida. tem mesmo. É, para uma vida. É isso mesmo. É muito bom. Eu acho que é importante a gente conseguir falar disso, a gente conseguir passar algumas informações. Isso não vai tirar de forma alguma as dúvidas que vão surgir no dia a dia das mães. Mas eu acredito que, como a gente passa por essa situação sempre, que é um aprendizado que você falou, eu falei, a gente vai aprender sempre. Sempre coisas vão surgir diferentes que vai deixar você assustada, ansiosa, aflita,
mas que eu costumo dizer assim, eu fui mãe depois que eu já era fonoaudióloga, e mesmo assim, a gente fala que emburrece, você esquece tudo que você já aprendeu na vida, porque você tem uma Porque ligação emocional, não é profissional. Então, você uhum, esquece disso. A gente que lida com isso esquece. Então, imagina uma mãe que esquece também. Né? Eu acho que é sempre oportuno falar disso várias vezes, várias vezes, várias vezes. é. E a teoria, né? A gente estuda, a teoria é uma coisa, mas na prática a gente Completamente outra. é completamente outra coisa. E é muito legal Como quando se a gente diz, né? Entre o preto e o branco tem diferentes tons de não se cinza. cinza. E é muito legal quando a gente encontra no consultório, eu acho que quem está na UTI e depois encontra esses bebês no consultório ou em alguma visita no hospital, seja para fazer o teste da orelhinha, repetir, e você vê que aquela amamentação ela foi efetiva e ela está sendo efetiva, e essa mãe está conseguindo se virar, esse bebê também. Isso é muito, para a gente é muito prazeroso, é muito gostoso, é uma satisfação muito grande saber que o seu trabalho deu certo, o trabalho da mãe está dando É, certo, e do bebê também, né? É eu muito me bom. seguro para não chorar junto com as mães, viu? Porque É a hora verdade. que eles abocanham, ela, ai, nossa, que maravilha, né? Pegou, nossa, pegou as com surpresas. E É aí eu falo muito assim, nossa, ufa, deu certo, né? E aí vem uma emoção também junto, né? Sim, a gente acompanha às vezes alguns bebês que a gente ajuda, mesmo eu ajudei às vezes alguns bebês à distância, que agora eu estou em Itatiba, e minha rede ficou lá em São Paulo, e às vezes já ajudei algumas mães, às vezes por telefone mesmo, que elas sabiam e ligavam, e a gente ia acompanhando e ajudando e orientando, e vendo que esses bebês estão mamando até hoje, está com 2 anos e meio, e ainda estão mamando, a mãe voltou a trabalhar, conseguiu essa aquelas orientações que a gente passou na outra semana, né? De ofertar o peito, assim, mesmo nos momentos que está em casa, de manhã antes de trabalhar, a hora que chega. E a criança gosta, como a gente fala do vínculo, a criança gosta daquele momento. Ela pode estar comendo na colher, tomando no copo, ou às vezes foi necessário, a mãe entrou com uma mamadeira porque não tinha outra forma de fazer isso, mas na hora que a mãe chega, é aquela hora do aconchego, do colinho da mamãe, do mamar para dormir. É É, muito bom mesmo. muito bom. Beleza? Bom, Então vamos agradeço mais terminar? uma vez, né, essa, essa vontade, essa disponibilidade nessa, nesse incentivo, né, incentivar a mãe. Agradeço os outros profissionais também. A semana que vem, a semana que vem não, essa semana ainda, né, na quinta-feira, que a gente pulou, né, a semana passada. Sim. Então, a gente vai falar sobre o desmame precoce e suas consequências, os motivos, né, do desmame. Um pouco a gente falou aqui, né, porque são tantos desafios, né, mas acredito que a gente Mas a gente vai ter conseguiu, um olhar psicológico disso agora, né? sim, agora com o olhar da psicóloga. Então, vai ser muito bom. Acho que a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente começa, então, a segunda palestra, quinta-feira a terceira, aí Isso. vão ter mais duas, e aí a gente encerra esse ciclo, quem sabe o ano que vem mais um, né? Com Ciclos outros são assim, temas, eles se né? encerram e eles começam de novo. Ó, lógico. Então Então tá tá, gente. bom. Boa Obrigada. noite, Boa noite. fiquem com Deus. Amém. Até. Tchau. Tchau, tchau.